Oi, tem alguém aí? Lançamento na Netflix, série Monstros, traz a história dos irmãos Menendez, assassinos dos pais. Essa é a história real de dois meninos ricos que assassinaram os pais com uma escopeta. É a famosa 12. De perto, os tiros vão arrancando os pedaços da pessoa. Esse julgamento teve muita repercussão pública, foi transmitido pela TV e dividiu opiniões, porque o assassinato foi brutal, mas os meninos revelaram detalhes cruéis de uma vida de abusos sexuais cometidas por parte do pai, com situações bizarras e acobertadas pela mãe. Apesar do assassinato ser brutal, esse detalhe fazia com que muitas pessoas acreditassem na inocência dos meninos. O primeiro capítulo mostra os meninos indo em direção e chegando ao funeral do pai. O comportamento do mais velho, o Lyle, é o que mais chama atenção pela frieza. E o Eric, muito fragilizado, que é o mais novo. Na época dos crimes, eles tinham 20 e 18 anos. O Eric procura um psiquiatra para confessar o crime. No primeiro episódio já aparece o crime, brutal. Aí entra em cena a advogada de defesa, que foi uma grande estrela de toda essa história, né? O primeiro julgamento, na verdade, foi arquivado, porque os jurados não conseguiram chegar ao veredito. No episódio 4, o Lyle tá contando para a advogada os abusos que sofreu e é tudo detalhadamente mostrado na série. O Eric é um menino que toda a série parece ele sendo bem reprimido, né? Ele é mais sensível e, conforme o depoimento dele, ele foi abusado pelo pai até os 17 anos. O que causou a dúvida nas pessoas, né? Então, o próprio Eric da cadeia, depois do presídio, agora quando saiu a série, fez uma nota, mandou uma nota para a imprensa dizendo que não gostou, que o Ryan Murphy, que é o diretor executivo dessa série, inclusive criador de American Horror Story, ele tem um estilo dele, né? Ele não é documentarista, ele cria aquele ambiente de terror, né? Um tipo de terror diferente. E quem assistiu American Horror Story sabe do que eu tô falando. E o Ryan Murphy respondeu que ele tinha que mostrar todos os pontos de vista, né? Mas eu achei que o Ryan Murphy foi imparcial, né? Ele mostrou todas as faces dessa história. E aí cabe a gente, ou não cabe a ninguém, julgá-los, né? Assim, o crime realmente foi brutal, né? Não só por ter sido a morte dos pais, o que já é uma brutalidade, seja de que modo for, mas feito da maneira que foi feito, né? Com uma escopeta, uma 12mm, bem de pertinho. Então, despedaçava o corpo dos pais a cada tiro. E eles deram muitos tiros, foram 12, se não me engano. A mãe ainda estava agonizando, ele foi, recarregou a arma e voltou para acabar o trabalho. Então, assim, horrível, né? Mas também foi horrível pelo ponto de vista deles, que só eles e os pais que faleceram sabem se é verdade e que eles sofreram os abusos, né? Na verdade, eu acho que é verdade, porque eles chegaram a comentar com alguns primos quando eles eram crianças para perguntar se era normal ou não, porque os abusos começaram com 6 e aí pela vida inteira. O Lyle, o mais velho, pediu para o pai parar em determinado momento da adolescência e o pai parou. Só que aí ele começou a molestar o irmão mais novo. E o próprio Lyle, aquilo que ele sofria com o pai, ele repetia com o irmão. Então, o primeiro abusador do Eric foi o Lyle, foi o próprio irmão. E eles tinham uma relação, assim, que às vezes parece que eles eram apaixonados um pelo outro, sabe? De uma maneira meio psicologicamente perturbada, assim. No episódio 6, o foco é basicamente a mãe. A mãe era uma mulher cheia de mágoas, né? Viciada em remédios, em álcool, mas que no começo, quando conheceu o pai, não, era uma menina cheia de sonhos, uma boa menina. Mas nesse episódio mostra ela já extremamente decepcionada com a vida que ela leva, né? Ela podia ter sido Miss, e aí ela até fala que deixou tudo na vida e agora o que ela teve de recompensa foram esses 2 filhos, que ela nunca queria ter tido eles e tal. Mas isso tudo dentro de uma narrativa dos próprios meninos. Então, assim, a gente não tem a noção exata, mas o fato dela perceber que o pai abusava dos meninos e ela não fazer nada a respeito foi o grande agravante aí nessa história. Ela tem um desprezo profundo pelo Eric, o mais novo.
E ela tem medo do mais velho, que realmente parece ter uma personalidade muito agressiva. Este episódio também mostra a relação comercial do José Menéndez, que é o pai, com os Menudos. O José Menéndez era executivo sênior da indústria musical. Ele era um imigrante cubano que chegou com quase nenhuma condição, mas em 2023, agora, o Roy, que era um dos integrantes do Menudo, diz que foi abusado sexualmente por ele, o que deu uma reviravolta aí na opinião pública, porém deve mudar muito pouco a condenação dos rapazes, né? Hoje eles estão com 50 e poucos anos e já passaram praticamente a vida toda aí na prisão, dado que eles foram presos com 20 anos, né? Com 18 e 20 anos. A série também traz um pedaço da infância do próprio José. Me parece também que ele era abusado pela família dele. Ele faz uma ligação telefônica para a mãe dele, parece que a mãe dele era abusadora. O Lyle, que é um menino muito bonito, os dois começam a receber cartas no presídio, várias cartas de mulheres. E aí uma delas chama a atenção dele, que é a Norma, que ela diz que vai ajudar ele em tudo que ele precisar. Ele já estava num processo de pedir para a namorada mentir que tinha sido estuprada pelo pai dele, de pedir para os amigos falarem coisas que ele pudesse usar para incriminar o pai, para justificar o ato. Mas ninguém topou. E essa Norma topou ajudá-lo. Ele concordou de escrever um livro sobre a vida dele. Esse livro foi escrito por ela com as gravações da conversa que eles tinham. E ele contava tudo para ela. Ele contava até como planejava chorar diante do júri. Durante a série aparecem outros crimes, outros feminicídios, né? Inclusive do O.J. Simpson. Eles se conscientizam que eles não têm mais dinheiro para gastar com advogado. A advogada vem trabalhar pro bono, que é quando trabalha sem receber. Eles pegaram assim, uma advogada pro Eric, uma advogada pro Lyle. A advogada do Lyle desistiu. A do Eric é essa que se manteve, ela é famosa, tem foto dela na internet e tudo. Nesse livro que essa Norma publicou, a situação deles fica muito complicada. E eles acabam sem nenhuma chance de redução de pena. Seria ou a pena de morte ou a prisão perpétua. Eles estão presos até hoje, né? Então já com seus 50 e poucos anos, em prisões separadas. E fica aí a série, sem intenção de deixar nenhum spoiler, porque já que é uma história verdadeira, né? Tá na imprensa, tá em todos os lugares pra gente tomar conhecimento de que esses meninos aí praticaram esse crime bárbaro contra os pais, mas provavelmente foram severamente, cruelmente abusados durante toda a vida.